Será que tem como a gente se sentir puro, uma pessoa pura? Não tem como a gente se sentir uma pessoa pura. Não existem pessoas puras, porque a ideia de ter pessoas puras e santas é algo que também dá realidade aqui para a percepção. Então, não tem como uma pessoa ser pura. Quando Jesus traz em um curso de milagres essa pureza, ele está falando da existência, ele está falando de algo que é anterior aos corpos e não aos corpos, né? O que a gente traz muitas vezes dentro da espiritualidade aqui é tentar trazer Deus para o mundo, é tentar trazer algo que é espiritual, trazer aqui para o que é forma. Então, isso ainda é um equívoco muito grande dentro aqui da espiritualidade, a gente ficar tentando santificar a imagem, tentar fazer com que as coisas aqui sejam nesse lugar assim muitas vezes até de uma fantasia, muito fantasioso esse lugar de trazer a percepção para cá e ficar dizendo que isso é, sei lá, o espiritual, né? A gente, o espiritual, e aí aquela coisa toda assim. E a metafísica de um curso de milagres não tem nada de magia, né? De coisa assim, alguma coisa santa no mundo, né? O que que é o mundo? O mundo é uma percepção equivocada de existência. É uma ideia de separação. Então, isso não tem como ser puro, isso não tem como demonstrar algo santo. Isso é só a percepção tentando se espiritualizar. Então, o que que é puro, né? Eu pesquisei essa palavra aqui, a palavra pura, né, no Google, que diz assim, ó. Pura tem um significado multifacetado que se refere à ausência de mistura ou contaminação, como em água pura. Também descreve qualidades de inocência, bondade e honestidade, como uma alma pura, entre aspas, e pode significar autenticidade ou totalidade, como em pura verdade. O termo pode ainda se referir a algo que não tem mancha ou sujeira, ou seja, imaculado. E popularmente pode ser uma forma abreviada de dizer que se quer uma cachaça, que não é o caso, né? Não é dessa pureza que a gente está falando, né? É a pureza da existência. Então, quando a gente traz aqui, né, essa ideia de ser puro e santo, a gente não está falando de algo aqui na percepção, e sim algo que olha para essa percepção equivocada de existência. Por quê? Porque o que que a gente experimenta diante das pessoas aqui, né? Muitas vezes a gente vê pensamentos que a gente quer esconder, né? São pensamentos que a gente chama de impuros, né? Olha para tua experiência aí e tu diria tudo, assim, falaria tudo o que tu pensa para todas as pessoas. Imagina se a gente, né, tivesse aqui um lugar de ler pensamentos uns dos outros, né? Como que tu se sentiria, como se tu se perceberia se fosse assim, não tivesse nada oculto, não tivesse parecendo que eu tenho meus pensamentos aqui, tu tem teus pensamentos aí. A gente não ia, né? Ia ser meio ruim, porque o tempo todo vem pensamentos aqui que a gente tá pensando em relação ao outro e a gente quer esconder. Só que de onde vêm esses pensamentos, né? Esses pensamentos são meus pensamentos? A gente sabe que não, vem de uma única consciência pensando separação, imaginando que tá a parte de Deus. Então, todos esses pensamentos, eles não são meus pensamentos. Então, o que que eu preciso fazer com eles? Eu preciso observar qual é o conceito que eu tô tendo de mim mesmo, qual é a identificação que eu tô tendo, como que eu tô me percebendo diante dos outros aqui. Porque para eu emitir algum pensamento em relação ao outro, que parece que eu tô julgando o outro ou tendo pensamentos impuros diante do outro, né? Vamos pegar esse exemplo de a gente olha para uma pessoa na rua e sente atração física, e aí, sei lá, tu imagina várias coisas com ela ali, tem pensamentos e tá pensando coisas ali de fazer coisas com ela. Tem a ver com ela? Tem alguma coisa a ver com aquela imagem? Não tem. Tem a ver com crenças, né? Eu tenho crenças aqui, inclusive, né, as crenças aqui de coisas que eu digo que são atrativas para mim, que me chamam a atenção e que me trazem vão me trazer alguma coisa. Só que isso tá vindo de
uma coisa que eu penso sobre mim que eu não quero olhar, eu quero esconder, e aquela imagem lá, ela me traz alguma coisa. Então, quando eu olho para uma imagem de alguém, por exemplo, sei lá, uma pessoa, eu pego a imagem de um homem e aí aqueles homens, sei lá, musculosos e tal, e aí eu vejo aquela imagem, aquilo me chama atenção, então parece que eu tenho uma atração e tem pensamentos, e aí vem aquelas coisas. Por que que vem isso muitas vezes? O que que tem por trás disso, né? Tem ali uma imaginação, tem alguma coisa que aquela imagem representa para mim, que muitas vezes eu não quero olhar, e parece que tem só um desejo ali. O que que pode ser muitas vezes? Pode ser várias coisas, mas um exemplo, né? Pode ter ali um lugar de que aquela imagem representa uma coisa de poder, de força, e sei lá, que vai me agarrar, que vai me pegar, e aí, ó, tem uma coisa de força, e aí eu me vejo aqui uma coisa muito submissa, eu me vejo algo sem valor, algo que é, sei lá, desprezível. E aí, o que que aquela imagem vai fazer com que eu experimente? Exatamente isso, uma certeza de que, sei lá, né, aí tem as imaginações, aí pega as imaginações e olha a imaginação que tem aí daquela imagem fazendo isso e fazendo, te revirando para cima e para baixo, fazendo isso, fazendo aquilo. O que que isso representa? O que que eu tô querendo confirmar sobre mim ali? Eu quero me ver daquela forma, eu quero me ver indigna, né? Todas essas imaginações que a gente vê aí que o mundo, né, dessas coisas, né? Dessas coisas sexuais, assim, tem 1 milhão de possibilidades, né? Que as pessoas inventam de fazer essas coisas. Por quê? Porque elas estão querendo confirmar coisas sobre elas. Então, isso é a verdade sobre a existência? Isso que tá ali, ó, essa certeza numa indignidade, numa ideia de submissão, de inferioridade, tudo isso reflete a criação de Deus? Não, não tem nada a ver com a existência. Isso não é o existir. Então, quem é que olha para esses pensamentos que a gente chama de pecaminosos? Só que o que que é esse pecaminoso? É simplesmente tá me vendo separado. Eu tô vendo uma imagem aqui e outra imagem aqui, como se isso tivesse algum significado fora de Deus, como se nós fôssemos os corpos e nós não somos a imagem. A vida não tá dentro desse corpo. A única coisa que tá se relacionando aqui, ó, nessa ideia de olhar para o outro ali e sentir isso ou sentir aquilo, é essa ideia de trazer uma coisa aqui como se fosse pecado, como se fosse errado. E não tem nada de errado nisso, né? Essa percepção ela só precisa ser corrigida de não ver a existência dentro disso. E a lição de hoje é a lição 263 e ela diz: "A minha santa visão vê todas as coisas puras". Então, o que que é essa visão pura tanto para aquilo que eu penso de mim mesmo, aqui que eu estou escondendo, por trás desses desejos, dessas vontades, isso que está antes, anterior a tudo isso, é o que eu sou. Eu não sou essas percepções equivocadas, eu não sou essas vontades, eu não sou esses desejos, eu não sou esse corpo. Assim como aquela outra imagem ali também não representa a existência. Então, quando eu quero ver todas as coisas puras, eu quero olhar para o que existe além de todas essas imagens. Então, eu vou perceber essas crenças aqui, essas coisas que ficam sendo convites aqui, ó, sendo tentações de dizer que a criação de Deus pôde se transformar em alguma outra coisa, ser alguma outra coisa a partir da separação. Eu só preciso ver que isso é impossível, não negar todos esses pensamentos, porque o que a gente quer muitas vezes é se sentir, se perceber, né? Se perceber errado dentro desses pensamentos, pensar que nós somos esses pensamentos, e nós não somos esses pensamentos, nós somos aquilo que está percebendo os pensamentos, e só está se unindo com eles, só está se identificando ali, ó, se misturando, por isso que a ideia contrária de pureza, que seria uma coisa impura, seriam coisas misturadas, então o que que o existir, isso que está antes, tá fazendo? Ela tá se misturando com uma coisa que não é, tá se misturando com as imagens e dizendo que tá dentro das imagens. E a existência não tá dentro das imagens. Ela tá anterior a isso. E é isso que nós somos convidados a fazer, esse deslocamento de percepção de existência e não uma mudança aqui, ó, e não uma mudança no meu jeito, como se eu tivesse que me tornar santo, puro, ou não ter mais esses pensamentos, essas vontades, e não tem nada disso. É só
uma correção, ó, eu não sou isso. Então, se eu não sou isso, então eu também não vou atuar a partir dessas crenças. Então, onde antes eu tinha ali vontades, né, de, sei lá, fazer uma determinada coisa a partir dessas crenças. Eu vou mudar a minha ação, eu vou tomar uma ação que vai ensinar para mim que eu não sou aquela crença. E não continuar mantendo ali aquela vontade. Por quê? Porque eu estou ensinando para a consciência, para uma única consciência, que eu não sou essa percepção equivocada, que eu sou a existência com Deus. Então, tem um texto que fala sobre essa pureza, né? Isso de ir além daquilo que está sendo mantido na percepção. Então, a herança do reino é o direito do Filho de Deus, dado a ele em sua criação. Não tentes roubá-la ou estarás pedindo a culpa e irás experimentá-la. Protege a sua pureza de todo pensamento que queira roubá-la e mantê-la longe da sua vista. Traze a inocência à luz em resposta ao chamado da expiação. Que nunca deixes a pureza ficar escondida, mas deixa a tua luz brilhar, afastando os véus pesados da culpa, dentro dos quais o Filho de Deus se escondeu da sua própria vista. Então, a culpa aqui a culpa não é essa ideia de que eu tô me sentindo culpado porque eu tô pensando isso por causa do outro. Isso é um reflexo da culpa. A culpa é qualquer coisa. Qualquer imagem já é a representação da culpa. Eu pensar que eu tô aqui, se eu pensar que sou eu aqui que tô gravando um vídeo falando para outra pessoa que vai me ouvir, isso já é a representação da culpa. Então, que eu traga toda a percepção equivocada, toda a percepção de ter duas coisas, de ter dois, a essa visão santa. Então, essa lição de hoje, ela traz, ó, é a lição 263 que diz: a minha visão, a minha santa visão vê todas as coisas puras. Então, o que que significa isso? A visão que é aquele que está antes, anterior a tudo isso, que é o existir, olha para todas as coisas na percepção e não vê a existência nelas, né? Não vê tanto naquilo que a gente olha aqui, muitas vezes como parece que é puro, parece que tem uma representação de pureza, né? Sei lá, uma imagem de uma criança. Tu olha para a criança e pensa, ah, essa criança representa uma pureza. Não, ela também representa um equívoco de percepção e precisa ser visto como sem significado. Não tem a ver com a forma como eu vou lidar, muitas vezes, com a criança ali, não tem a ver. Por exemplo, pegar uma situação de uma pessoa que vai lá e comete um crime, e aí eu preciso olhar para essas duas representações aqui da separação da mesma forma. Por quê? Porque eu vou olhar a existência além disso. Não há culpa nisso que essa pessoa está demonstrando, e não há culpa nisso que a outra pessoa está demonstrando, porque a culpa é a ideia de ter coisas à parte de Deus, ó, ter imagens, ter duas coisas. Então, eu vou olhar além delas e não querer abraçar o criminoso e, sei lá, fazer uma coisa com a criança. Não é sobre isso, mas é sobre olhar além disso. Ó, a existência não está contida nisso. E esse é o descanso, essa é a percepção que não se abala com a percepção equivocada, que ó, não faz essa mistura. Então, não se torna impura diante da percepção, que é simplesmente não misturar o existir com imagens. Então é isso, esse é o convite desse vídeo, a gente se vê no próximo. Um beijo a todos e tchau!